Olá, eu sou Ana Danin e você está no Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil promovido pelo IBRAM. Esta é uma edição especial Exposibram. Está aqui comigo o ex-ministro Raul Jungmann, diretor-presidente do IBRAM. Nós o convidamos para falar sobre a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, que ocorre de 30 de agosto a 1º de setembro no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, Pará. Bem-vindo ao Pode Minerar e muito obrigada pela sua presença aqui. Eu só que agradeço, Ana, ao seu convite e fico aqui à sua disposição para conversar sobre esse assunto que nos empolga, que é exatamente a Conferência Amazônia e Novas Economias. Então, eu gostaria que o senhor começasse justamente falando o que motivou, a organização da Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias. Olha, eu acho que todos nós temos que assumir a responsabilidade com a questão da crise climática, ou seja, essa questão do aquecimento da Terra, que pode nos levar a uma situação, eu diria, muito trágica para todos nós, porque se a Terra continuar aquecendo do jeito que se encontra, nós vamos ter graves problemas em termos de seca, nós vamos ter epidemia, nós vamos ter pandemia, nós podemos ter migrações, tá certo? Pessoas movidas por falta de água, por fome, nós podemos ter, enfim, a destruição daquilo que a gente entende como que o homem e a mulher construiu ao longo de toda a história da humanidade. Ou seja, é um risco que todos nós temos que ter responsabilidade com isso. Então, se essa é uma questão central para a sobrevivência de todos nós, nossos filhos, nossos netos, as futuras gerações, nós temos que ter uma preocupação. E no centro da questão da crise climática está a Amazônia. Ou seja, a Amazônia, o futuro dela vai impactar se a gente vai conseguir superar o problema da crise climática ou não. Daí que nós decidimos, amadurecemos a ideia de começar a programar e fazer a conferência para que nós pudéssemos expressar um compromisso do setor mineral com a questão da superação da crise climática e, obviamente, com olhos na Amazônia. E por que a Amazônia? Porque a Amazônia é nossa, a Amazônia é brasileira. Mas a Amazônia, como eu procurei demonstrar aqui, ela também é uma questão global. Se a floresta ultrapassar o que os estudiosos chamam de tipping point, ou seja, se ela entrar numa fase de não recuperação, tá certo? Sem volta, que é o tipping point, a floresta vai morrer aos poucos. E ela, ao morrer, ela libera exatamente o gás carbônico, que é o grande vilão do aquecimento da Terra, né? Então, nós temos que ter um compromisso com a Amazônia em termos de preservação da floresta viva, respeito às populações originárias e cuidado e preservação com a natureza. Então, nós estamos aqui fazendo essa conferência para ver o diagnóstico, os problemas que nós temos e encontrar soluções para esses problemas. Portanto, este é um compromisso do setor mineral, não apenas com a Amazônia, com o Brasil, mas com todo o mundo. E isso nós queremos expressar através dessa conferência que, como você disse, começa no dia 30 e vai até o dia 1º de setembro. E é muito importante, que a sociedade perceba a importância que o setor mineral dá para esse tema, porque todos estão falando de novas economias, de bioeconomia, e é muito importante também que a sociedade veja que isso é importante para a mineração. Existe um pensador britânico chamado Anthony Giddens, e ele diz o seguinte: infelizmente, quando a questão ambiental, a crise ambiental chegar no topo das preocupações, pode ser um pouco tarde. Ou seja, existem outras preocupações que são muito importantes, são muito razoáveis. A questão da saúde, a questão do emprego, a questão da segurança e da educação. Agora, é preciso entender que não existe nem saúde, nem emprego, nem educação, nem nada, se a gente não cuidar do planeta, se a gente não cuidar da casa comum que nós vivemos e aonde nós queremos viver, e as futuras gerações, elas também vão viver. Eu considero que não tem algo mais, eu diria assim, aético ou errado do que você legar aos nossos filhos e netos uma natureza pior do que a gente recebeu. Então a gente tem a obrigação de cuidar dessa natureza, porque nós somos parte da natureza, nós vivemos da natureza, dela nós tiramos o alimento, nós a água que a gente bebe, o ar que a gente respira. Então a gente tem que cuidar disso. E o setor mineral se preocupa com isso, não é? E por isso mesmo é que nós estamos aqui reunindo gente de todo mundo. Nós convidamos a academia, a universidade, os ambientalistas, os povos originários, as autoridades, não é? Nós convidamos grandes figuras, não é? Do Brasil e também do mundo afora,
para vir aqui conosco refletir como a gente vai conseguir desenvolver sustentavelmente a Amazônia. Por quê? Não é só cuidar do meio ambiente, é cuidar das pessoas. Não adianta ter meio ambiente se você não tem pessoas. A gente tem que cuidar da pobreza, a gente tem que cuidar daqueles que precisam, a gente tem que ter um desenvolvimento sustentável, mas não um desenvolvimento que venha destruir a floresta, a natureza. Não pode ser. Por isso a gente chama de novas economias. A gente precisa ter uma economia circular, a gente precisa ter uma bioeconomia, precisa ter uma economia de baixa emissão de carbono, por exemplo, não é? E para isso a gente precisa sentar e elaborar um projeto para a Amazônia que cuide da questão ambiental, da floresta, como eu disse, mas também cuide das pessoas, cuide da renda, cuide do emprego das pessoas, tá certo? Para que elas possam prosperar e ser felizes. E você antecipou justamente o que eu ia te perguntar. Vocês estão trazendo para este debate personalidades mundiais, né? É importante, né, envolver estas pessoas, essa pluralidade de ideias. Então, eu emendo também perguntando o que os participantes podem esperar, né, desse evento. Quando você abre o jornal, na parte internacional, é raro não aparecer uma notícia sobre a Amazônia. Quando você viaja para o exterior, se fala da Amazônia, se pergunta pela Amazônia. Quando chefes de países, nações, de estados se reúnem, tá certo? Eles discutem a questão da Amazônia. A Amazônia é nossa, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, ela traz uma preocupação para todo mundo. Então, nada mais, digamos assim, que tem a ver com essa internacionalização, né, da percepção da Amazônia, do que convidar gente de todo mundo. Então, por exemplo, aqui estará o ex-secretário-geral da ONU, o Ban Ki-moon. Ele foi muito importante quando do Acordo de Paris, que foi fundamental para você estabelecer limites, né, que não devem ser ultrapassados em termos de temperatura. Por exemplo, vão estar aqui também o ex-presidente da Colômbia, Ivan Duque, que é o país que tem, depois do Brasil, a maior parte da floresta amazônica. E também o ex-primeiro-ministro Tony Blair, que é um nome que é conhecido, evidentemente, mundialmente, e que tem posições muito firmes a respeito dessa questão. Mas nós também vamos ouvir com a mesma audiência, com a mesma atenção, representantes dos povos indígenas, da academia, como eu disse, ambientalistas, autoridades e o setor econômico. Porque nessa questão todos somos responsáveis, ninguém está fora, porque que eu saiba, ninguém vive fora do planeta Terra. Exatamente. Como as empresas mineradoras atuam na Amazônia e convivem com as questões ambientais e de trabalho das populações da região? É possível, e o senhor já antecipou um pouco a resposta, promover uma mineração sustentável na Amazônia? De que forma? Olha, em primeiro lugar, respeitando a floresta viva, respeitando e empoderando as populações originárias, preservando e cuidando da natureza. Por isso mesmo é que nós somos tão contrários à chamada extração de minério ilegal, ou o chamado garimpo ilegal. Nós somos contra. Por quê? Porque é exatamente o contrário do que eles vêm fazendo. Por isso, nós assumimos posições muito claras, somos contra. Agora, da nossa parte, é cuidar de três coisas. Primeiro, da questão social, né? Depois da questão ambiental e, por fim, ter o que se chama de uma boa governança, ou seja, uma governança séria, responsável, que responda pelos impactos da própria mineração. É ter cuidado com o rio, é ter cuidado com o ar, é poder e trabalhar sempre com energia renovável, buscar reciclar todo tipo de lixo, todo tipo de resíduo, né? Cuidar da diversidade das pessoas, procurar atender as demandas da comunidade aonde você tem aquela mineração. Esses são alguns dos exemplos que nós perseguimos. Isso se chama de ESG, lá fora, ou seja, a questão do ambiente, a questão social e a questão da governança. E nós aqui temos essa preocupação. Pra você ter uma ideia, Ana, o setor mineral talvez seja o único setor que assumiu compromissos com a questão do ambiente social e da governança. De 3 em 3 meses a gente apresenta todos os resultados e todos os avanços que a gente teve, como também da segurança das pessoas, da segurança das barragens. Ou seja, o nosso rumo, e não tem volta, é exatamente um rumo à sustentabilidade. Cuidar das pessoas, cuidar da natureza e efetivamente procurar produzir benefícios cada vez mais e reduzir qualquer tipo de impacto. E quando ele acontecer, ter responsabilidade e resolvê-los. Inclusive, projetos sociais e ambientais, eles estão na pauta dos dois eventos, tanto da Expo IBRAM
quanto da conferência. É importante dar visibilidade para esses projetos também. Ana, eu não acredito que nenhum setor econômico possa prosperar sem responsabilidades com o ambiente e com as pessoas. As pessoas têm que estar no centro e colado com ela a questão ambiental. Essa é a lição que fica. Não adianta você ter um lucro que não seja sustentável, ou seja, não adianta você remunerar os seus acionistas se você está depredando o meio ambiente, se as pessoas estão insatisfeitas ou se ocorrem fatalidades. Você tem que caminhar tudo de uma forma conjunta. Por isso é que o setor vem aqui para dizer, olha, nós temos um compromisso com a questão social, nós temos um compromisso com a questão ambiental, que na verdade são os dois trilhos, né, como se costuma dizer, de uma única questão, que é preservar a vida, de preservar o planeta, de cuidar de todos e ter responsabilidade com todos. Não é apenas com o seu negócio. Ninguém está só no negócio assim, não, eu estou fora do mundo. Não, você está no mundo. E o mundo está precisando de responsabilidade de todos. E por isso que nós estamos aqui para firmar esse compromisso, para deixar muito claro que nós temos compromissos sociais e ambientais, não abrimos mão dele e queremos avançar cada vez mais para melhorar a nossa sustentabilidade. Como os interessados podem participar tanto da conferência quanto da Exposibran, que já está acontecendo? Olha, existem duas maneiras de participar. Uma é se, através da internet, tá certo? Se cadastrando para participar aqui. E olha, na Exposibran são 150 expositores, painelistas, né? Gente de todas as profissões, de todas as, digamos assim, os quadrantes do país e de fora vão estar aqui. São mais de 150, são 30 painéis que estão sendo feitos aqui. Nós temos uma média já prevista de 5.000 pessoas. E aqui na Exposibran, quero lembrar também, tem lazer, tem cultura, nós vamos ter carimbó, nós vamos ter show, nós vamos ter festival culinário e estamos de braços abertos para receber todos que queiram. Pode vir presencialmente, se cadastrar e através da internet, coloca lá, exatamente Exposibran, né? E vai poder preencher o cadastro e vir aqui. A gente quer você ao nosso lado. Não só para fazer negócio, para inovação, para tecnologia, mas também para lazer, se divertir, fazer cultura e ficarmos juntos, que é uma boa coisa. Então está feito o convite, né? Claro. Todos convidados. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui no Pode Minerar. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM e está disponível para você por aqui semanalmente. E para não perder os próximos episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre a mineração do Brasil, o trabalho do IBRAM e o calendário de eventos realizados pela entidade, acesse www.ibram.org.br. E não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.